Era preciso 1,5 milhão, mas durante um ano de mobilização em todo o país, foram coletadas mais de 2 milhões de assinaturas em apoio à campanha 10 medidas contra a corrupção. Em março, representantes da sociedade civil entregaram o documento aos parlamentares. 3 meses depois, a Câmara dos Deputados autorizou a criação de uma comissão especial para analisar o projeto de lei. As medidas apresentadas pelo Ministério Público Federal buscam combater a corrupção e a impunidade no Brasil. Na prática, foram sugeridas a criminalização do enriquecimento ilícito, o aumento das penas para a corrupção de altos valores, a criação do chamado teste de integridade para avaliar a conduta moral de agentes públicos, a responsabilização de partidos políticos e a criminalização da prática de Caixa 2 e a criação de novas ferramentas para recuperar o dinheiro desviado. Quando chegou ao Congresso Nacional, o pacote anticorrupção contava com 10 sugestões de mudanças legislativas. Ao longo do ano, a comissão especial realizou reuniões e audiências públicas para analisar o projeto de lei. O Ministério Público Federal foi convidado a participar de uma delas e, na ocasião, procuradores da República se mostraram otimistas. Notamos um grande apoio dentro dessa comissão especial da Câmara dos Deputados em relação a essas 10 medidas. Isso nos entusiasma e demonstra que a Câmara dos Deputados está bem atenta a esses anseios populares. Hoje, o ambiente no país é favorável a reformas. Nós temos uma conscientização da população em relação à necessidade de lutar contra a corrupção. A corrupção foi apontada como o principal problema do país. Nós temos uma energia boa gerada pela Lava Jato, nós vemos as instituições funcionando, o que nos leva a ver que o Brasil tem sim jeito, a hora é agora, e nós temos ainda que retornar à essência da identidade de cada instituição. A essência da identidade do Congresso Nacional é de representar a sociedade. Nós vemos a sociedade buscando a cura contra o câncer da corrupção. Depois de idas e vindas, a comissão decidiu aprovar o projeto de lei por unanimidade. O texto do relator Onyx Lorenzoni foi levado para votação no plenário da Câmara. Os parlamentares fizeram alterações significativas e das 10 medidas originais propostas pelo Ministério Público Federal, apenas 4 foram mantidas e com modificações. No texto que saiu do plenário da Casa Legislativa, só permaneceram as medidas de transparência a serem adotadas por tribunais, a criminalização do Caixa 2, o agravamento de penas para corrupção e a limitação do uso de recursos para atrasar processos. Os deputados retiraram do projeto a tipificação do enriquecimento ilícito, as mudanças na prescrição de crimes e a facilitação do embargo de bens resultantes da corrupção. Nenhuma delas constitui jabuticaba, nenhuma delas é invenção brasileira. Todos esses instrumentos constam ou de tratados e convenções internacionais ou já foram provados em países cujo desenvolvimento do processo civilizatório está além do nosso, que funcionam, que são eficazes e que são necessários ao combate da corrupção. As mudanças levaram milhares de pessoas a se mobilizarem em defesa do projeto original das 10 medidas. Os protestos aconteceram nos 26 estados e no Distrito Federal. Vestidos de verde e amarelo, os manifestantes também seguraram faixas em defesa da operação que investiga o desvio de recursos da Petrobras, comandada pela Força-Tarefa do Ministério Público Federal. O ponto mais criticado pela sociedade, pelo MPF e inclusive pelos senadores que devem votar o projeto de lei no Senado foi a emenda que sujeita promotores e juízes à punição por crime de responsabilidade. Essas medidas elas foram partidas, elas foram ignoradas, houve uma verdadeira destruição de um pacote que poderia representar um divisor de águas na justiça brasileira, na sociedade brasileira. Uma medida que não atende ao anseio da sociedade, não atende ao anseio de um sistema que quer se tornar mais eficiente no combate à corrupção. O que existe lá no Senado Federal é uma deturpação das 10 medidas, embutido no projeto uma medida clara para criminalizar aqueles que foram os autores das 10 medidas, que foi o Ministério Público, os procuradores da República, aqueles que estão na vanguarda do combate à corrupção. Por isso, nossa tarefa no plenário do Senado, na comissão, já que derrotamos a urgência, é, número 1, restaurar o texto original das 10 medidas, conforme veio da iniciativa popular. Número 2, é afastar
qualquer possibilidade de criminalização de quem combate a corrupção hoje no país.